Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 43 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 2 de junho de 2019. O tema de hoje é a manutenção da reforma. Está no capítulo 6 de Neemias, versículo 15 a 16. Antes de eu entrar no devocional, hoje eu estou bem feliz. Nós teremos o aniversário da minha igreja, 5 anos. Nós estamos com uma expectativa que o Senhor possa trazer algo novo, né? Falar conosco nesse dia especial. E é isso, né, irmãs? Hoje nós também entramos na contagem regressiva. Daqui para frente, né? Estamos com 10 dias só que falta para terminar o propósito, contando a partir de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a manutenção. Chegou o tempo ali que tudo se resolveu, né? Ele conseguiu construir os muros, restaurar as portas. É lógico que Neemias não fez só isso. Por enquanto, eu vou focar só nisso. Eu acho que vamos ver o que o Senhor vai fazer, mas até hoje o que eu tenho de Neemias é só isso. Quem puder, leia o livro de Neemias. Ele fez muitas outras coisas. Ele restaurou o templo por dentro, como é que estava, não em construção, mas o serviço do sacerdote. Vamos ver o que o Senhor vai nos mover, mas quero terminar aqui com as portas, né? Na reconstrução que nós fizemos um paralelo sobre a nossa vida, das portas, do muro, e eu escolhi 17 coisas que eu pude tirar da vida de Neemias, 17 lições que eu acho que as qualidades, as virtudes que ele tem, que ajudou ele nessa construção e que ajudou na manutenção. E eu acho que isso é importante para que a gente aprenda. Então eu vou percorrer cada capítulo do livro de Neemias bem rapidinho, tirando um pedacinho dessas lições, mas leiam o livro de Neemias. Ele não fez só isso, ele fez muitas outras coisas. Porque um lugar onde o lugar onde está as portas assoladas, os muros, a cidade estava toda destruída. E ele depois começou a trabalhar com o povo, né? Trabalhar com os líderes, trabalhar com o povo, ensinar o povo a se reerguer. Mas fechando o nosso estudos de porta e muros, hoje nós vamos falar da manutenção. Então vamos lá. Capítulo 6 de Neemias, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eliú, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãs. Em 52 dias, ele conseguiu terminar aquele projeto que Deus colocou no coração dele. Claro que ele ficou mais tempo ali em Jerusalém, né, para fazer outras coisas, mas aquilo que ele colocou no coração dele, ele fez. E quando aqueles inimigos que estavam ameaçando, falando que eles não iam conseguir, né, que uma raposa derrubava aquele muro, quando esses inimigos souberam, eles ficaram atemorizados e eles ficaram abatidos e eles perceberam que Deus era com eles. Então isso aqui é uma grande lição para nós. Quando você romper, os inimigos que te perseguiam vão ter que recuar e perder o terreno ali onde ele te dominava. Então isso é fundamental, por isso nós precisamos restaurar as portas, restaurar os muros, restaurar nossa autoconfiança, restaurar aquilo que o Senhor precisa curar em nós, deixar Ele curar e ser parceiro dele nisso, né? Às vezes na rejeição, às vezes num medo, numa fragilidade. E quando os inimigos souberem, eles vão recuar. E aí você está livre para ser ainda mais aquilo que Deus preparou para que você seja. Em Neemias capítulo 12, versículo 27, o que Neemias faz? Ele dedica os muros ao Senhor. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para o trazerem a Jerusalém, a fim de celebrar a dedicação com alegria e com ações de graça e com canto, símbolos, alaudes e harpas. Isso aqui é um outro aprendizado também. Vamos dedicar aquilo que nós conquistamos ao Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãs? Que às vezes numa coisa pequenininha, consegui fazer minha caminhada do dia, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu venci.
Às vezes eu, quando termino de arrumar a cozinha à noite, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu venci. Porque pode parecer besteira, eu até falo isso com o Senhor quando eu estou falando, né? Eu falo assim, nossa, Pai, agradecer por isso. Mas a gente sabe as nossas lutas, as nossas limitações, né? Se você não tinha costume de caminhar, começou a caminhar, caminhou uma vez por semana só, já tá bom, já agradece. Na semana que vem vai ser duas, você vai ter mais um ânimo, né? Dedique toda vitória, toda pequena vitória, você dedique ao Senhor, né? Você conseguiu começar a sua dieta, você conseguiu tirar um alimento que você precisava dar uma parada, você conseguiu aderir a um alimento que você gostaria de estar comendo e não come. Tudo é uma pequena vitória. Dedique-se ao Senhor, né? Dê valor às pequenas vitórias. O problema de nós, muitas vezes, que a gente não consegue romper, é que nós queremos grandes coisas e a gente não dá valor nas coisas pequenas, tá bom? Então, agora nós vamos falar dessas 17 coisas que eu separei, que nós precisamos ter para a gente poder ser capaz de construir, de reconstruir e de manter, tá bom? Eu deixei os versículos aqui da onde eu tirei isso. Não vou ler os versículos, talvez eu leia algumas coisas. Vamos lá. Vou tentar passar por todo o capítulo de Neemias, todos, são 13 capítulos. Pretendo ser rápida, tá, irmãs? Não sei se vou conseguir, mas eu pretendo. Nunca vou desistir de pretender ser mais eficaz. E eu vou estar falando e aí depois vocês conferem. Eu não deixei escrito, né? Eu deixei só onde está, mas não deixei escrito. Então vamos lá. Oração. Ele era um homem de oração. Logo quando ele recebe a notícia que o povo dele está assolado, que tudo está destruído, o que ele vai fazer? Oração. No capítulo 1, no versículo 4 e 5, ele fala assim: Tendo eu ouvido essas palavras, eu assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Então ele era um homem de oração. Nós precisamos ser pessoas de oração. Antes de fazer as coisas, antes de tomar a frente. Ele está falando aqui, eu estive separado, eu assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Tem orações, irmãs, que nós precisamos de dias para digerir, para pensar, para ver o que Deus vai falar conosco, qual é a estratégia, sabe? O problema de nós é que a gente ora, quer levantar dali e já está tudo resolvido. Por quê? Porque a gente tem se escondido atrás dessa palavra oração. Essa palavra oração, ela virou chavão, ela virou escudo para preguiçoso, escudo para quem não quer fazer as coisas, não quer botar a mão na massa, né? Eu vou orar. Tem coisa que você tem que orar e agir, como Neemias. Então ele orou, sentou, pensou, aí ele começou a ter os planos. Senhor, eu preciso agora que o rei me libera, eu preciso de recurso. Mas ele colocou tudo isso na presença de Deus antes, porque o que acontece é que a gente quer ir para a guerra, quer ir fazer as coisas, depois que a gente está lá no meio do tumulto é que a gente resolve orar. Ai, meu Deus, eu precisava de dinheiro para fazer isso, né? Eu quero abrir um negócio. Aí eu orei, vou abrir. Levanta ali, igual um coelho desembestado, e vai abrir. Quando tá no meio do negócio, nossa, mas eu precisava de mais dinheiro, né, para fazer isso. Aí vira aquela bagunça, aí vai pegar dinheiro emprestado, talvez que não era o plano de Deus, aí corre para lá, corre para cá, e aí já era. Então vamos ter umas. Eu falo muito de oração, irmãs, que eu tenho aprendido e Deus tem me cobrado e tenho tentado aprender, sermos eficazes na oração. Nós temos que aprender a ser eficaz na oração, né? Não podemos ser uma oração meia boca, uma oração de, eu já contei para Deus, mas é diligentemente, né? Ele falou, eu assentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias. Talvez vai ter oração que vai durar muito tempo, mas o importante é você estar gerando aquilo no espírito, tá bom? Outra coisa que ele fez aqui, jejuou, eu estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Nós precisamos disso, irmãs. Mais para frente do livro de Neemias, fala de novo do jejum. Fala de novo do jejum. Nós precisamos ter esse hábito, né? Crie esse hábito. Se você nunca jejuou, comece a jejuar. Eu já fiz alguns devocionais, um devocional sobre isso, os tipos de jejum, acho que na segunda caminhada. Comece a jejuar, né? Tem jejum que você pode tirar um alimento por um tempo. Eu vou tirar a carne, eu gosto muito de carne, eu tiro por um tempo. Sei lá, e você coloca os dias, 7 dias, 21 dias, 40 dias, os dias que você sentir no seu coração.
Mas a gente precisa voltar a esse hábito. O jejum, além dele ser espiritual e ele ser extremamente eficaz, ele é muito bom para a nossa saúde. Ele traz um equilíbrio para o nosso corpo, né? Ele traz, assim, clareza, ele traz leveza na sua mente para você entender as coisas de Deus. Porque um corpo pesado, carregado, que só vive trabalhando na digestão, a gente não tem muito discernimento. Então, quando a gente dá uma equilibrada ali na alimentação, uma desintoxicada, uma leveza na mente, você entende melhor a palavra de Deus. Então não vamos perder esse hábito, né? Sempre pergunta ao Espírito Santo. Quando você mostrar para o Espírito Santo que você tem disposição de jejuar, o Espírito Santo vai te falar qual é o tipo de jejum que ele quer, né? Então, vamos lá. Ele fazia oração, jejum, ele confessava pecados. Terceiro ponto. Terceira coisa. Está aqui também no capítulo 1 ainda, no versículo 6. Vou ler só a parte. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje eu te faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Eu faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Nós temos procedido corruptamente contra ti. Não, nós não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos. Então, Neemias, antes dele partir para a batalha, antes dele partir para a construção, tá vendo aquilo que eu falei da oração? Devagar, sempre falando com o Senhor. Pai, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar nisso? O que está acontecendo? Então, antes dele ir, de pensar, eu tenho que reconstruir as portas, eu tenho que reconstruir os muros, o meu povo está perdido, ele entendeu. Peraí, nós também não temos procedido bem. Nós andamos corruptamente nos seus caminhos, né? Meus pais também pecaram contra ti, eu e meu pai pecamos contra ti. Ele coloca-se junto, porque se o povo é nosso, nós também estamos pecando, né, irmãs? Se a família nossa está meio desestruturada, a gente também está errando em alguma coisa. Então, antes dele partir para a peleja, ele entra na confissão. Por isso que a oração, o jejum, ela vai trazendo outras coisas para nós. Aí nós vamos ter uma vitória completa. Então, ponto número 4, prudência, né? Que fala aquela palavra que eu amo, no capítulo 2, que ele fala que chegou em Jerusalém, esteve ali 3 dias e não declarou a ninguém o que Deus colocou no coração dele para fazer. E fala também que ele saiu de noite, ele e poucos homens com ele. Então, prudência. Não precisa sair contando tudo que você vai fazer, não precisa sair contando tudo que Deus está te falando. Tudo que Deus está te falando para fazer, fecha a boca, deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Muitos estão errando nisso aí. Já vai contando antes de. Imagina se ele chegasse lá contando. Ele não tinha nem ainda visto o que ele tinha que fazer, ele não tinha visto a situação ali, ele não tinha ainda visto o que ele ia precisar. Prudência, a gente precisa ter prudência. Né? Você viu que os inimigos, quando souberam, começaram a perseguir ele. Imagina se ele já tivesse chegado contando, podia ter enganado ele. Então vamos ter prudência. Vigilância, né? Que foi nesse versículo também, porque ele foi vigilante, ele sobre a hora de chegar, ele sobre a hora que ele podia observar. Diligência, nós precisamos ser diligentes, né? Uma coisa que Deus tem me ensinado. Comece pelas coisas importantes. Eu eu sou uma pessoa lenta, né? Por isso que eu gosto da tartaruga, né, irmã? Eu sou uma pessoa lenta por natureza. Minha natureza é lenta, eu não sou uma mulher apressada, agitada. Eu às vezes sou agitadinha no falar, mas no geral eu sou bem da paz, né? Minha mãe falava, minha filha, se o mundo acabar, você nem vê, né? A água pode correr para cima, correr para baixo, você não tá nem aí. Mas ser diligente, né? Deus tem me ensinado isso, seja diligente, começa pelo mais importante. Às vezes eu me embananava, eu me enrolava, eu não fazia aquilo que eu precisava porque eu me distraía com coisas pequenas. Começa pelo mais importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês, dona de casa, irmãs. Outro dia eu quis limpar minha casa, só tinha 3 horas para limpar a casa toda, né? Eu tinha muita coisa para fazer, né? Tem detalhezinhos e tal. E antigamente eu começava pelos detalhes, né? Vamos supor, eu ia arrumar o quarto, eu arrumava a cama, ia dobrar umas roupas, botava as roupas na gaveta. E se eu percebia que a gaveta não estava muito organizada, eu queria arrumar aquela gaveta. Eu ia me distraindo. Mas dessa vez eu arrumei a casa toda em 3 horas, porque o Senhor falou assim: começa pelo importante.
Começa pelo banheiro, não preocupa com a roupa, não preocupa com a cama, vai. Aí fui pelo banheiro e chegou na cozinha, eu tinha que limpar o chão da cozinha e, e aí eu tinha umas vasilhas para guardar. Aí eu tinha que as vasilhinhas do café para lavar, ele começa pelo chão. Limpa o chão, que é o mais importante. Depois você guarda as vasilhas, depois você lava. E eu fui seguindo assim as ordens, irmã, da importância. Eu terminei 3 horas. Eu fiquei assim, Senhor da glória. Que unção foi essa que às vezes eu não conseguia fazer nenhuma semana? Coisa que eu fiz em 3 horas. Então, assim, comece pelo que é mais importante. E Neemias não foi diferente. Ele chegou lá, irmãs, tinha muita coisa para resolver. Tinha o templo que não tava do jeito que queria, os sacerdotes não estavam exercendo o seu chamado, os levitas não estavam exercendo o seu chamado, tinha muita coisa para resolver, mas ele falou, vamos começar pelo importante. E é até interessante que você vê que eu, a vida toda que li Neemias, eu sempre foquei nos muros, né? Mas ele começou pelas portas. Talvez eu começaria pelos muros também, né? Falei, vamos fechar os muros e depois a gente trabalha nas portas. Mas ele começou pelas portas. Porque se a gente começar pelo muro, vamos fechar tudo que aí o inimigo não entra. A gente não ia focar tanto nas portas e a gente não ia dar tanta importância para o muro. Porque a importância do muro é o seguinte: depois que as suas portas estão restauradas, aí você entende o valor de um muro. Mas se a gente começasse pelo muro, aí talvez a gente ia fazer as portas mais ou menos. A gente não ia ter discernimento. Então, comece pelo que é importante. O que é importante, né? Não perca tempo. Aí agora vamos lá, no capítulo 4, versículo 13, ele fala sobre esses que eu não coloquei, irmã, tipo vigilância, diligência, tá tudo no capítulo 2, tá? Aquilo que eu coloquei acima. Capítulo 4, versículo 13. Ele era uma pessoa que buscava estratégia. Quando ele começou a ver ali uma dificuldade, o que ele faz? Ontem que eu falei, eu pus o povo por família nos lugares baixos, aberto por detrás do muro, cada um com a sua espada, cada um com a sua lança, com o seu arco. Nós temos que estar caminhando de acordo com a situação e ele colocou ali vigias e ele teve estratégia. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida de jejum, que somos prudentes, confessamos os pecados, fazemos tudo isso que eu estou falando aqui, você vai virar uma pessoa de estratégia. E é maravilhoso, porque ele nos dá estratégia tremenda, tremenda, tá bom? No versículo 6, no capítulo 1 a 4, eu quero ler para vocês. Quando ele estava na construção, olha o que aconteceu, irmãs. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, aí pintou outro inimigo, né? Antes era só Sambalate e Tobia, agora tem esse Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele não havia brecha nenhuma, e ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, nos vales. Porém, intentavam fazer-me mal. Eu enviei-lhe mensageiros dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse para ter convosco? 4 vezes eles me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhe disse a mesma resposta. Eu amo esse texto de Neemias, capítulo 6, versículo 14. É um dos aprendizados que eu estou tentando com todas as minhas forças aprender. Tenho aprendido muito, mas preciso cada vez mais. Quando estamos fazendo algo para o Senhor, ou quando não estamos, né? O inimigo tenta nos distrair. Mas se nós estamos fazendo algo, mais ainda ele tenta nos distrair. Então, irmãs, comece a observar quais são as distrações que têm vindo sobre você. Então, se você se levantou e olha, hoje eu vou arrumar minha casa, hoje essa casa vai ficar impecável, saiba que o inimigo vai lançar as dispersões. É o telefone que vai tocar, é aquela amiga que quer conversar. E por muitas vezes eu fui na distração do inimigo, porque parece bacana, né? Eles estão aqui chamando, vem conversar com a gente, né? E aí a gente tem que começar a usar essa frase: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Quando você está fazendo a sua unha, né? Porque você quer estar bacana naquela semana, você está fazendo uma grande obra na sua vida, no seu bem-estar. Então, não se distraia, não se distraia
com essas armadilhas do inimigo. Começa a responder, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. As outras coisas podem esperar, irmã. A gente tem que aprender a ter esse hábito, sabe? De que o resto pode esperar. Às vezes a gente coloca tudo na frente da gente, na frente dos propósitos de Deus, na frente daquilo que é importante, porque a gente acha que dá a impressão que não pode esperar. Pode esperar. Uma ligação pode esperar um retorno. Uma mensagem pode esperar. Então, assim, tenta observar as distrações, tá bom? Vamos lá tô na parte, tô no 9, né? Neemias sempre colocava tudo diante de Deus. No versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante às suas obras, e também na profetisa Noádia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Depois esses inimigos contrataram uma profetisa para profetizar coisas, para tentar enganar Neemias. E ele está colocando diante de Deus. Então, irmãs, a oração, quando eu falo da oração, é colocar as coisas diante de Deus. Tudo. Olha que oração simples. Senhor, lembra do Tobias, do Sambalate, da profecia e da profetisa? Pois é, eles têm tentado me atemorizar. Então, assim, coloque tudo diante de Deus. Tudo. Porque o que acontece quando as portas chegam naquele ponto que chegou é porque a gente não orou. Ah, tô chateada, mas vou falar, não, isso não é nada, não. Ah, tô triste hoje, mas isso não é nada, não. E aí você vai, né? Aí quando você vê, o inimigo já entrou, já solou tudo. Conta tudo pro Senhor. Senhor, eu estou chateada, fiquei chateada com essa palavra, né? Abençoa aquela pessoa que me chateou. Por que eu fiquei chateada? E Deus vai começar a te explicar. Ah, você ficou chateada porque você hoje está cansada e você não dormiu direito e você está preocupada. Então você está mais sensível, ficou chateada, mas não é coisa grave. Ah, você está chateada porque você tem um problema de baixa estima há muitos anos. Então Deus vai começar a te revelar e você vai junto com o Senhor te reconstruindo, mas tudo tem que estar diante do Senhor, tudo, de alegria, de bom, de tristeza, tá bom? Então vamos lá para capítulo 7 agora. Outra coisa que Neemias fazia, louvava. Nós já falamos do louvor, né? Louvava, capítulo 7, versículo 1 e 4. Versículo 1 a 4. Ora, uma vez que nós edificamos o muro e assentamos as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, ele colocou então levitas e colocou cantores, e ali ele dá essa importância para o louvor. Nós precisamos ter dentro das nossas portas, dentro da nossa cidade, dentro desses muros, o louvor. Os inimigos, os que estão do lado de fora, os vizinhos, eles têm que saber que nós somos uma pessoa que louva, uma pessoa que adora ao Senhor. Ele colocava guarda também, né? Que está nesse capítulo também, é o 11º ponto aqui, ele colocou guardas para vigiar, que nós já falamos disso também. Uma coisa que ele falou que é interessante, eu não coloquei aqui, mas eu quero falar sobre isso no versículo 3 do capítulo 7. Ele falou assim, ele disse, Neemias falou assim para o povo, e disse, não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. As casas não estavam edificadas ainda. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, e eu achei o livro da genealogia. Ele está dizendo aqui uma estratégia de como a gente deve comportar com essa porta. Tem a hora certa de abrir, tem a hora certa de fechar, né? Abra a porta, não se abra a porta até que o sol esquenta. Enquanto o sol não esquentar, não abra essa porta. E que vocês fechem a porta e tranque enquanto os guardas estão ali. Então, ter essa vigilância, né? A hora certa de abrir as portas da nossa vida, a hora certa de fechar as portas da nossa vida. Percebeu que está entrando coisa que não deve, já corrige antes de virar a ruína. Vamos lá. Obediência. Ele tinha uma obediência ao que Deus colocava no coração dele. Foi o que eu disse aqui, que quando ele
falou isso para o povo, ele disse, então Deus colocou no meu coração que eu ajuntasse os nobres. Então essa aqui, lá no comecinho, a gente vê Neemias falando isso. E fiz o que Deus colocou no meu coração para fazer. Fui a Jerusalém, estive lá 3 dias. Aqui ele falando de novo. É uma coisa que a gente precisa aprender a seguir, né, irmã? A gente precisa aprender a seguir a direção do Espírito Santo. Quanto mais você obedecer, mais Deus vai falar com você. Se você não obedecer, a voz de Deus se cala, porque Deus não é de ladainha, Deus não é aquela mulher da goteira que fica ali falando, e não fica falando a mesma coisa. Ele fala uma vez só e acabou. Se você ouviu, ouviu. Se você não ouviu, vai ficar sem ouvir, porque ele é fino, chique, ele é um, um pai maravilhoso que tem autoridade, ele não fica com balela, né? Até você aprender a ouvir. Se você aprender a ouvir a primeira vez, ele vai falar a segunda, ele vai falar a terceira, vai falar a quarta. Se você não aprendeu na primeira, você vai ficar ali. Ele vai ficar calado com você até o dia que você aprender, porque ele sabe a importância das palavras, ele não joga a palavra fora. Então, assim, aprenda a seguir. Eu vou usar essa palavra intuição, mas essa palavra às vezes é mal interpretada, né? A intuição. A intuição, na verdade, irmãs, ela é a direção do Senhor no seu coração, né? Ela é um sentimento do seu espírito. É o seu espírito falando com você. O espírito do homem, se está conectado com Deus, o Senhor vai estar falando com esse espírito no seu interior. Então, por exemplo, você sentiu de visitar uma irmã. Obedeça, obedeça. Porque você vai estar treinando você a receber mais do Senhor. Você vai estar abençoando aquela vida. Você não sabe o que Deus tinha para fazer através de você naquela vida. E você não sabe o quanto Deus pode estar respondendo a oração de uma pessoa através da sua resposta, né? Do que você se propõe a fazer. Então, comece a obedecer como Neemias fez. Eu fiz isso que Deus falou no meu coração. Eu fiz aquilo. E a gente tem medo, eu sei que a gente tem medo de errar, ou a gente tem medo de não fazer o que é a vontade de Deus, mas se é uma coisa boa, por que você vai ter medo, né? Eu tô sentindo de visitar uma irmã. Onde está errado aí? Qual que é o... Você não tá fazendo nada errado, você não tá saindo fora do plano do Senhor. Agora, se sentiu coisa errada, né, irmãs? Aí, é lógico que não é de Deus, mas avaliar a luz da palavra. Enfim, outra coisa, ele era um homem firmado na palavra. No capítulo 8, no versículo 2, fala que Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto e leu diante dos homens, das mulheres, que nós já falamos sobre isso. Então, ele era um homem firmado na palavra. Precisamos ser firmados na palavra para você ser cada vez mais direcionado nas coisas de Deus. 14, né? O item 14, gratidão. Ele era um homem de gratidão. No versículo 12, fala assim, que todo o povo foi a comer, beber, enviar porções, regozijar grandemente, porque tinha entendido as palavras que foram explicadas. Lembra que era tempo de regozijar e o povo não estava nem conseguindo? Pois é, Neemias era um homem de gratidão. Ele entendia o tempo de ser grato, o tempo de se alegrar no Senhor. Deus está chamando a gente para isso. É tempo de se alegrar no Senhor, então vamos nos alegrar no Senhor. No versículo, agora o item 15, no versículo 10 a 34, deixa eu ver. Vamos para o capítulo 10. 10, 34. Ele era um homem que ofertava ao Senhor, né? É um item que nós precisamos aprender. Ofertar ao Senhor. Eu acho que eu anotei errado. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei 10. Não é o capítulo 10. Ele foi um homem de gratidão, né, irmãs? Ele dedicou o templo ao Senhor. Deixa eu ver se é o 11 e 10. Onde que é que tá isso aqui? Um momento aí, irmãs. Aguardem. 10, 34. Isso mesmo. Eu tô maluca. No capítulo 10, versículo 34, ele fala: Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do Senhor, segundo as nossas famílias, e o tempo determinado de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Então, ele restaurou a oferta também. Ele ensinou o povo a ofertar, né? Ele ensinou o povo a devolver para Deus com alegria aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos ser gratos, né? Não só em consagrar as nossas coisas, em dizer para o Senhor, mas demonstrar gratidão para o Senhor. Ser grato,
ofertar na casa do Senhor, ofertar na vida daqueles que precisam, né? Ser grato, o Senhor vai te dirigir. Então, Neemias tinha gratidão. E ele ofertava na casa do Senhor. 16 itens, ele consagrava tudo ao Senhor. Capítulo 12, versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvor, canto, símbolo, alarde e harpa. Ele dedicou, ele consagrou aquele muro para o Senhor. Aquilo que nós vamos fazer, irmãs, vamos consagrar ao Senhor. O último item ele separa o dia do Senhor. No versículo 15 do capítulo 13, ele fala assim: naquele dia eu vi em Judá os que pisavam lagares aos sábados e trazia trigo que carregava sobre os jumentos, com também vinho, uva, figos e toda sorte de carga que trazia em Jerusalém no dia de sábado. Eu protestei contra eles, porque venderam mantimento nesse dia. Também habitava em Jerusalém tiros que trazia peixe e toda sorte de mercadoria no sábado e vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Eu contentei sobre os nobres, que mal é este que fazem, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeste vossos pais assim, e não trouxeram o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre as cidades? E vós ainda trazei ira maior de Israel, sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, eu ordenei que fechasse e determinei que não abrisse, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitavam fora de Jerusalém. Uma ou duas vezes eu protestei contra eles e lhe disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão de vós. Daí diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei que os levitas purificassem e fizessem guardas nas portas para santificar o sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Irmãs, eu vou terminar falando desse dia, né? Eu não estou aqui ensinando a guardar o sábado, não estou aqui criando doutrina de guardar o sábado, mas em toda a Bíblia você vê a importância de separar um dia para o Senhor. Mas isso aqui é muito mais profundo do que você pensa: o domingo é o dia do Senhor e eu vou à casa do Senhor. Não, o Senhor está ensinando aqui que nós precisamos ter um dia para que a gente dedique as coisas para Ele, para que você descanse nele, né? Esse dia aqui estava falando que estava vendo o maior mercado, né? Tava aquele mercadão, aquele mercado central, aquela venda de peixe, de coisas, vendedores lá nas portas. E Neemias consertou isso, falou: gente, nós já erramos uma vez por causa disso, vocês vão fazer a mesma coisa? Vocês não viram por que as cidades estavam assoladas, as portas destruídas? Porque vocês não guardaram, nossos pais não guardaram, e vocês querem que aconteça de novo. Porque o que está falando aqui é dos mercadores, e eles dormiam lá na porta, esperando atrair os judeus, né? Esses mercadores sabiam que era errado, que os judeus não podiam comprar naquele dia, mas eles vinham para corromper e os judeus caíam naquela cilada. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãs, eu não sei como você vai fazer isso na sua vida, mas você precisa ter um dia para o Senhor. Não pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o dia que você quiser, né? Se você tem um dia de folga, dedique esse dia ao Senhor. E eu quero dar uma dica de um jejum aqui. Comecei falando de jejum no começo, vou falar de novo agora. Faça um jejum de internet. Um dia sem internet nenhuma. Um dia sem telefone. Você não vai morrer, irmãs. Ai, mas o meu trabalho, não sei o que, tudo balela, tudo despisto só para você não tirar a internet. Entendeu? Se os seus patrões comunicam com você por e-mail, então você checa o e-mail uma vez por dia, né? Mas para que o WhatsApp, né? Um dia, se for algo importante, alguém vai te encontrar, não preocupa não. Você viveu quantos anos sem isso? Então, assim, dedique um dia ao Senhor. Esse dia você vai estar em silêncio, viu? No começo de Neemias, eu estive assentado em silêncio, orando, jejuando. Você vai estar fazendo suas coisas, mas sua mente vai estar limpa, sua mente vai estar livre
para você receber de Deus as estratégias, para você ver aonde que você precisa cuidar. Então, esse é o devocional de hoje, aquilo que você pode fazer para ter a manutenção da sua vida, das suas portas, do seu muro. Amanhã nós começamos uma nova semana. Tem algumas coisas que Deus quer falar no meu coração, mas eu ainda não sei o que vai vir por aí. Só sei que vai ser coisa boa, porque nosso Deus só nos dá coisa boa, né? Mas assim, aprende a separar um dia para o Senhor. Talvez se você começar a dedicar um dia para o Senhor, começar a dedicar 1 hora para o Senhor, você vai trabalhar muito menos do que você pensa. Porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Talvez você trabalhe muito e você acha que nunca vai melhorar isso na sua vida, mas se você começar a colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver as portas se abrindo. Então, não permita também que esses mercadores, irmãs, venham te corromper, né? Venham te corromper. Eles estão, a Bíblia está falando aqui, ó, eles estão ali do lado de fora, estão até dormindo lá do lado da fora da porta, esperando você acordar para tentar te oferecer coisas. Mas Neemias foi radical. Se vocês permanecerem aí, eu vou ser obrigado a ser duro com vocês. Então coloque para correr aquilo que está de fora da sua porta, doido para te corromper. Porque o inimigo fica ali, não, mas eles caíram tantos anos, né? Eles profanaram o sábado tantos anos que eles vão cair de novo. Mas com o Senhor a gente vai vencer, tá bom? Então tenha um bom domingo e que o Senhor fale ao nosso coração. A canção que eu vou deixar de hoje é uma canção que fala sobre do Kleber Lucas, Casa de Davi, foi uma pessoa que me mandou, né, que está fazendo devocional. E eu gosto desse entrosamento, músicas que eu nunca ouvi, aí vem pessoas que estão fazendo devocional, me indica. Eu gosto disso, isso a gente aprende. Então, essa é a canção que vai fechar essa sessão aí das portas, dos muros. E estou com o coração já aberto e pedindo ao Senhor o que nós vamos receber nesses últimos dias, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.